ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube, com exclusividade o curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Hoje nós vamos estudar as leituras do 23º domingo do tempo comum. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like. Para você não custa nada, para nós é muito importante. Cada joinha que você dá para o nosso trabalho, o YouTube multiplica o número de pessoas para quem recomenda o nosso vídeo. Deixe também o seu comentário dizendo se as nossas reflexões estão te ajudando, de que cidade você nos assiste. E é claro, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, compartilhe o nosso vídeo. Pense na possibilidade de seguir conosco toda terça-feira à noite o nosso curso Liturgia da Palavra. Você terá vantagens exclusivas. Este é o link para você ter maiores informações, este outro link para você fazer a sua inscrição. Por R$ 80 por mês, você tem todas estas informações e aulas com maiores detalhes. Vamos então para as leituras do 23º domingo do tempo comum. Começando, ou a primeira leitura tirada do livro da Sabedoria, o Salmo 89 ou 90. A segunda leitura, entre aspas, carta a Filemão, que é mais um Twitter do que uma carta de tão bilhete tão curtinho, e o Evangelho de Lucas. Como sempre, quem vai nos explicar o Evangelho é a professora Rita de Cássia Ló. O trecho que nós temos hoje, né, está organizado desta forma. Versículo 25, Jesus a caminho, seguido por grandes multidões. O versículo 26 a 27, mais o 33, três condições para o discipulado. 28 a 32, duas comparações para ajudar a decidir. Versículo 25, né? Jesus é seguido por grandes multidões, aí tem o exagero, né? Que é próprio dos três evangelistas, questão da multidão, dentro de uma casa de uma multidão, pode ser 6 pessoas, mas o evangelista vai colocar uma multidão. Se é multidão, já é muita gente, mas veja que está no plural. São grandes multidões seguindo Jesus. Esta redundância serve para marcar o contraste. Muita gente procura Jesus, mas poucos se juntam a ele. Poucos têm coragem de se tornar discípulos e discípulas de Jesus. Os versículos 26 a 27, mais o 33, três condições para o discipulado. Então, o mesmo esquema, nós vamos ter ali: quem não fizer tal coisa não pode ser meu discípulo, minha discípula. Quem não se desapega de pai, mãe, tudo que está ali no versículo 26, em grego, quem não odeia pai e mãe, só para recordar e também para observar, odiar, desapegar-se é o mesmo que dar menos valor, menosprezar. O compromisso com o reino deve ter um valor absoluto, porque no tempo, se tornar discípulo de Jesus era não poder voltar na casa dos pais, que eram judeus. Então, se tornar cristão, você tinha que saber que ao assumir essa opção, você não poderia voltar para a antiga vida. Você não seria aceito. Então, a questão aqui é dar menos valor.
No 27, quem não carregar sua cruz, né? O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula, aceita sofrer pelo reino. No 33, quem não renuncia a tudo o que tem, desapegar-se também de riquezas, vantagem, poder, estar a serviço do reino, muitas vezes você não vai ser bem visto, bem vista. Quem quiser ser meu discípulo, ser minha discípula, precisa calcular muito bem, né? E aí vem as duas comparações para ajudar no cálculo, para ajudar a decidir. As duas parábolas estão em contraste, paz e guerra. Então, em tempos de paz, a construção de uma torre, que é a primeira comparação. Em tempos de guerra, uma campanha militar, analisar o campo de batalha. Se alguém tiver aí a Bíblia de Jerusalém ao alcance da mão, procurem o trecho do Evangelho de hoje, porque colocaram dois títulos, colocaram lá renunciar ao que temos de mais caro, lá no versículo 25, e no versículo 28 colocaram renúncia a todos os bens. Cortaram aí, e na verdade isso aí devia estar tudo junto. A Rita falou, né, eram três condições iguais. Se alguém vem a mãe e não odeia pai, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. E olha, presta atenção agora, versículo 33. Do mesmo modo, ou igualmente, portanto, quem não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Tá vendo? Os três vão juntos. Só que o editor aqui da Bíblia de Jerusalém fez a bobagem de separar. E aí, ó, como é que fica? Quem de vós, então, querendo construir a torre? Quem de vós parte para em guerra contra outro rei? Do mesmo modo, quem não renuncia. Mas o que tem esse versículo do mesmo modo? O versículo 33 tem que estar ligado diretamente ao 27. Os versículos 28 a 32 estão ali no meio, só para contar duas parábolas para reforçar. É um modo muito comum na Bíblia. Deixe-nos um comentário dizendo se você tem a Bíblia de Jerusalém e se você percebeu que lá a divisão não está bem feita e até atrapalha a gente interpretar esse trecho do Evangelho. Nós vamos agora para a primeira leitura, tirada do livro da sabedoria. Capítulo 9, de 1 ao 18, é uma grande oração para pedir a sabedoria. Ela está inspirada naquela história que aparece lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, 6 a 9, que conta o seguinte: Salomão estava para iniciar o seu reinado, então ele vai passar a noite no santuário de Gabaon. Deus aparece, Salomão pede a sabedoria. É o que está lá no livro de Reis. Neste episódio, o trecho do livro que nós lemos hoje está inspirado. Então, o autor se imagina como Salomão e imagina que oração Salomão rezou naquela noite para ensinar como pedir a sabedoria. Como é que o autor organiza o seu pensamento? Da seguinte maneira: versículo 13. Ninguém conhece nem imagina os desígnios de Deus. Por quê? Em versículo 14. Porque a inteligência humana é tímida e incerta, tá vendo? Versículo 15. O corpo humano é fraco e atrapalha a alma e a mente. Ó, a filosofia platônica que eu estava falando agora de pouco. Versículo 16: se nosso conhecimento do que há na terra é limitado, imagina o nosso conhecimento sobre o que há nos céus. Versículo 17: por tudo isso, se Deus não revela a sua vontade, ninguém conhece. E versículo 18:
Sem a sabedoria, as ações humanas não agradam a Deus. E agora que estudamos a primeira leitura, vamos ver o Salmo. Então, um pouquinho sobre o Salmo, né? Esse Salmo a gente já rezou e já estudou no 18º domingo do tempo comum. Mas é sempre bom recordar algumas coisas. Os versículos, né, 3 e 6, que é a primeira parte, uma meditação sobre o mal de viver. A vida humana é precária e breve. A vida precária, né, no versículo 3, o ser humano vai voltar a ser pó, né, a vida breve. O salmista recorda a condenação do homem em Gênesis 3, versículo 19. Ao pó nós voltaremos. Versículo 4. A 6, vida breve. O ser humano dura pouco. Na segunda parte, são os versículos 12, 14 e o 17 da nossa liturgia, uma súplica coletiva. O salmista faz dois pedidos. Ensina-nos a contar os nossos dias, aproveitar as oportunidades para praticar o bem, né? Dai ao nosso coração, lembrando que coração no contexto bíblico é a mente, a inteligência, dai ao nosso coração sabedoria, ajudai-nos a tomar as decisões corretas. No versículo 13, voltai-vos até quando? Então, aquele apelo que aparece aqui no versículo 13 é típico das súplicas, dos salmos de súplica, né? Deus parece que não se importa com o sofrimento do salmista. O versículo 14: saciai-nos de manhã, exultaremos o dia todo. A graça concedida pela manhã torna feliz o dia todo. Aqui é a ação misericordiosa no versículo 17 de Deus na vida do povo. O trabalho fecundo é sinal de que o mal de viver terminou. Fala a verdade, você não se recordava que nós já tínhamos estudado esse salmo algumas semanas atrás. Deixe no seu comentário se você lembrava disso. E vamos para a segunda leitura tirada da carta a Filemão. Tá bom, isso é certo. Onésimo é escravo de Filemão, sem problemas. Ele fugiu e aí veio o problema. Como é que ele foi parar junto de Paulo? Que ele conheceu Paulo lá na casa do Filemão e se encantou e foi atrás de Paulo e foi encontrar Paulo em Roma. Lá, esse Onésimo se converte e é batizado, ele fica preso com Paulo, é batizado na prisão, e aí Paulo manda de volta ao antigo dono. Por que isso é importante? Porque no mundo romano, um escravo fugido tinha castigos pesadíssimos. Por isso, então, Paulo manda, antes do Onésimo, manda um bilhete, que é esta carta, anunciando que este escravo fugido vai chegar de volta e vai chegar agora como batizado. Como estava dizendo, as leis romanas eram duríssimas para punir um escravo fugitivo, das mais diversas penas, inclusive a pena de morte em alguns casos. Ou seja, Paulo manda o bilhete para Filemão, intercedendo por Onésimo, pedindo que Filemão aproveite este fato, e Filemão teria todo o direito de aplicar as punições a Onésimo, mas Paulo pede para que ele aproveite esse fato e pratique o perdão, pratique o amor, pratique o acolhimento. Então veja que Paulo está quebrando uma norma social muito forte na época. Pois é, olha só o que Paulo pede para Filemão. É uma renúncia muito grande aos seus direitos. Vamos ver como essas leituras estão ligadas. Primeira leitura, Evangelho,
fala de escolhas radicais com as suas exigências. O Evangelho mostra as condições para o discipulado, assim como a primeira leitura, como precisamos rezar para sermos discípulas e discípulas da sabedoria, para nos tornarmos sábios e sábias. A primeira leitura e o Salmo são duas súplicas, elevadas a Deus, pedindo que Ele conceda a sabedoria. A primeira leitura é uma oração para obter a sabedoria, e o Salmo diz explicitamente: ensinai-nos a contar os nossos dias, dai-nos ao nosso coração entendimento, dai ao nosso coração sabedoria. E a segunda leitura e as outras? Se Filemon praticar o amor, o perdão, o acolhimento, isso vai demonstrar o quê? Que ele renunciou ao direito de castigar. Demonstra que ele é sábio e pratica aquilo que agrada a Deus. E, por fim, é também um modo de Filemon reconhecer que ele também é fraco, mas, mesmo sendo fraco, ele se deixa guiar pela bondade de Deus. E, por fim, como não poderia deixar de ser, sugestões para a nossa catequese, para a nossa homilia, principalmente neste mês da Bíblia. Vejam só, que as leituras nos questionam sobre nossas opções no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. O Evangelho, se achamos que as exigências de Jesus são duras demais e por isso preferimos não ser discípulos, não ser discípulas, mas nos contentamos em permanecer como parte da multidão. A primeira leitura nos questiona se aceitamos que Deus questione nossas opiniões, que corrija as nossas atitudes e nos ensine a sermos sábios. E o Salmo nos coloca se nós reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, para que não nos esqueçamos de praticar a bondade. E nesta mesma linha, a segunda leitura, essa história do Filemon, se nós colocamos os nossos direitos acima da bondade, do amor e do perdão. Tenho certeza que o nosso encontro de hoje foi muito interessante. Por isso, colabore conosco e deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Marque o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Deixe um comentário dizendo se aquilo que nós ensinamos aqui se estão te ajudando na tua catequese, na tua homilia, na tua pastoral. E, é claro, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Como já falamos, pense na possibilidade de participar conosco toda terça-feira à noite. Por R$ 80 por mês, você tem conteúdos exclusivos e interage com os professores e com os colegas. E, é claro, pense também em colaborar com o nosso canal com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser. Uma boa celebração para você, um bom início do mês da Bíblia, que a palavra de Deus possa sempre te iluminar e te ilumine o caminho para você se tornar uma pessoa sábia.